Isaías capítulo 30. Versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem, com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Versículo 2. Que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 4. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Versículo 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha, e de opróbrio. Versículo 6. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora, e a serpente ardente, voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Versículo 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, por isso clamei acerca disto, e no estarem quietos será a sua força. Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10. Que dizem aos videntes, e não vejais, e aos profetas, e não profetizeis para nós o que é reto, e dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Versículo 12. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Versículo 13. Por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Versículo 14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro e, quebrando-o, não se compadecerá, ou de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Versículo 16. Mas dizeis, e não, ou antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Versículo 17. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Versículo 18. Por isso, o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, ou bem-aventurados todos os que nele esperam. Versículo 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, ou não chorarás mais, ou certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. Versículo 20. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, ou antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, veste é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 22. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Versículo 23. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia, ou naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Versículo 24. E os bois e os jumentinhos, que lavram a terra, comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. Versículo 25. E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Versículo 27.
Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Versículo 28, e a sua respiração como o ribeiro transbordante, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Versículo 29, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Versículo 30, e o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Versículo 31, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. Versículo 32, e a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Versículo 33, porque Tofete já há muito está preparada, por sim, está preparada para o rei, ele a fez profunda e larga, a sua pilha é de fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá.